Oi, gente, muito bom dia. Agora 6 horas e 2 minutos, Manhã no Ar, começando nessa quinta-feira, 22 de dezembro. É isso mesmo, faltam 2 diazinhos aí para a véspera de Natal. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Operação da polícia tira de circulação quadrilha especializada em roubo de veículos aqui na cidade. 13 pessoas foram presas. A investigação apontou presidiários como chefes do grupo. Haviam 3 líderes que comandavam, organizavam, davam ordem de dentro da cadeia. Hoje é dia de eleição na Assembleia Legislativa do Estado. 4 deputados devem disputar aí a presidência da casa para os próximos 2 anos. Você vai ver também a movimentação no centro comercial às vésperas do Natal. As lojas estão com movimento intenso, apesar da crise. Desde o início da semana, o centro da cidade tem ficado assim, cheio de gente. A movimentação aumentou bastante nos últimos dias. Aqui no estúdio, o assunto é educação. A gente fala da reforma do ensino médio e da reformulação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. No quadro Mais Saúde, o especialista mostra como aproveitar bem as ceias de Natal e Ano Novo sem sentir aquele desconforto ali gerado pela comida em excesso. Na verdade, a gente tem que ter cuidado com o que vai misturar, né? E as porções que você vai escolher. É hoje, o maior reality do norte do país chega ao fim. Thaís, Emily ou Renata? Quem vai levar a coroa de rainha do Peladão? Emily, Renata ou Thaís? Quem é que leva essa coroa, R$25 mil e um carro 0 km para casa? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Seis e 4, estamos ao vivo como todas as manhãs. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestão de reportagem, fazendo alguma denúncia, algum flagrante, algo que você tenha observado aí perto da sua casa ou do seu trabalho. Muito simples, é só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp do programa. Anota aí se você não tem ainda. 99225-8767. Você pode ainda entrar aqui na página do Facebook, essa que aparece no telão atrás de mim, e interagir com a gente por lá. Olha, a Operação Trenó, deflagrada na manhã de ontem, resultou nas prisões de 13 pessoas que tinham envolvimento em roubos de veículos aqui em Manaus. O repórter Emanuel Cardoso tem os detalhes sobre esse caso e mostra agora pra gente. A operação foi deflagrada por volta das 6 horas da manhã. 14 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão foram cumpridos pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, com apoio de outras delegacias e também da Polícia Militar. Entre o material apreendido estão esses produtos aqui, olha, esses materiais. Um revólver calibre 38, essas placas que seriam clonadas, um documento de veículo falsificado e essas ferramentas que, segundo os investigadores, são utilizadas para fazer a falsificação de chassis de veículos, para fazer a adulteração de chassis de veículo. Eu vou conversar com o delegado Péricles Nascimento, que vai explicar para a gente. Primeiro, doutor, pelas investigações de vocês, e inclusive com base nas prisões que foram feitas, essa quadrilha era comandada de dentro das cadeias? Exatamente. Haviam 3 líderes que comandavam, organizavam, davam ordem de dentro da cadeia, para que outros executassem na cidade. Tá? Inclusive, eles determinavam que fossem roubar, eles escolhiam o veículo que eram para ser roubados, mandavam entregar armas para os elementos executarem roubo de veículos, e não só veículos, roubavam também residências, postos de gasolina, comércios, eram vários roubos praticados por esse grupo criminoso. Eles faziam todo o processo. Roubavam o veículo, faziam a receptação, a adulteração de chassi, a falsificação do documento e também a venda. Exatamente. Muitas das vezes eles pegavam os veículos para cometer assaltos e, em alguma oportunidade, também vendiam esses veículos. O receptador comprava esse veículo por cerca de R$2 mil e depois passava por 5 a 10 mil reais, dependendo do veículo. Obrigado, delegado. Os suspeitos vão responder pelos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal de veículo,
utilização de documentos falsos e também por associação criminosa. Isso aí. Ontem à noite, a Secretaria de Segurança Pública realizou mais uma edição da Operação Pescador. Dessa vez, a ação foi no bairro Coroado, zona leste da cidade. Carros e motos foram fiscalizados. Vamos ver como é que foi. Cerca de 300 policiais civis e militares participaram da operação. Eles fizeram uma barreira nos 2 sentidos da Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, zona leste de Manaus. Os policiais abordaram carros e principalmente motos. A preocupação, segundo o secretário de Segurança Pública, é porque nos últimos dias houve um aumento na criminalidade em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado, nos últimos 10 dias do ano, nós tivemos um aumento de quase 30% da violência em Manaus. E essas operações, não só essa operação conjunta de hoje, mas todas as operações que vão se seguir, principalmente da Polícia Militar, visam dar sensação de segurança efetiva e conter uma possível onda de violência e de aumento de criminalidade no final do ano, proporcionando aí para o nosso cidadão da capital um Natal e um Ano Novo tranquilo. E os casos de homicídios cresceram neste mês de dezembro. A gente teve um final de semana anormal, atípico, com ocorrências de homicídio diferente de qualquer outra semana desse ano. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma redução geral de homicídios esse ano, cerca de 30%. Entretanto, a gente vai terminar o ano com bem menos homicídios do que o ano passado, mas o problema foi justamente o final de semana. A Operação Pescador está na sua 13ª fase e tem como finalidade inibir crimes e reforçar a segurança para a população. Esse mototaxista aprova a iniciativa, mas gostaria que o reforço policial fosse realizado em outras épocas do ano. Tem que ser direto, né? Não é só hoje, né? Mas durante o final de ano e durante o início de ano. Entendeu? E é até bom prevenir mais, né? Para diminuir mais a violência na nossa cidade. Bom, né, que aí o cidadão está consciente da necessidade de operações como essa. Às vezes é chato parar, as pessoas se irritam, principalmente nessa época do ano, está todo mundo muito apressado, mas é importante, gente, inclusive para colaborar com a polícia e impedir que assaltos sejam feitos, algo mais grave aconteça. Agora, olha só essa história que a gente traz agora para você. O entregador de água impediu que um ladrão conseguisse fugir depois de roubar um idoso em uma agência bancária. Para impedir que o ladrão fugisse, ele usou um golpe bem inusitado. Tudo foi registrado pelas imagens de uma câmera de segurança. Acompanhe. O fato aconteceu no último dia 14 de dezembro, porém só ganhou repercussão agora após a divulgação deste vídeo. O fato aconteceu aqui na Boulevard Pedro Rates, uma das principais avenidas de Manacapuru. De acordo com a Polícia Militar, o acusado se apropriou de R$ 317 de um senhor de idade dentro dessa agência bancária. Quando o mesmo percebeu a presença da polícia, saiu em fuga nesta direção. O acusado ainda correu por cerca de 200 metros, quando exatamente neste ponto, um homem que entregava água neste comércio percebeu a ação e não pensou 2 vezes e com uma voadora parou o fujão. O vídeo ganhou enorme repercussão nas mídias sociais. Um fato curioso é que o homem que aparece nas imagens detendo o acusado não mora em Manacapuru. O mesmo estava no município a trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o homem que aparece correndo no vídeo é Edmilson dos Santos, de 22 anos. O mesmo foi apresentado aqui na delegacia sob acusação de apropriação indevida. Foi ouvido e em seguida liberado e responderá o crime em liberdade. Esse aí é o problema, né? Responde em liberdade, daqui a pouco rouba de novo. Agora, olha só, gente, é importante a gente dizer que ele deu esse golpe, mas também é um golpe de sorte, ninguém deve reagir a assalto, a gente sabe que tragédias podem acontecer. Nesse caso aí, ele se sentiu seguro porque os guardas vinham logo atrás em perseguição, ele deu a voadora, como a gente mostrou, né? Ele deu aquele golpe conhecido como voadora, se afastou e deve ter visto ali que ele não tinha nenhuma arma de fogo na mão. De qualquer jeito, vale aí a gente ressaltar que reagir a assalto sempre é um perigo, nada vale mais do que a própria vida da gente. E a polícia conseguiu tirar de circulação mais de 40 quilos de drogas. Os policiais encontraram os entorpecentes escondidos dentro de um motor de um barco lá em Manacapuru também. Vamos ver essa reportagem.
Além dos 40 quilos de drogas, a polícia também encontrou com a quadrilha cerca de R$12 mil. Tatiane Gomes de Souza e Roberto de Souza Ramos foram os primeiros presos com 13 quilos. Eles levaram a polícia até o restante do grupo, formado por Henrique Argobi, Deibe Andrade e Sildomar Andrade, que guardavam o resto dos produtos em um barco regional de grande porte. Foram necessárias 2 operações para encontrar o grupo. No último domingo, a polícia fez a primeira abordagem à embarcação quando ela estava em uma comunidade próxima a Manacapuru, mas nada foi encontrado. Uma nova informação chegou para a Polícia Civil, a de que um casal estava trazendo parte desse entorpecente em um ônibus intermunicipal. Depois de uma abordagem feita na Ponte Rio Negro, eles conseguiram encontrar Tatiane e Roberto e confirmaram que a droga estava com eles. Eles fazem isso, eles procuram as embarcações de grande porte, como balsas, elas têm uma dificuldade para nós encontrarmos devido ao tamanho da embarcação, com muitos lugares secretos onde essa droga pode ser depositada. As forças policiais elas vêm acompanhando tanto essa quadrilha que vem remetendo essa droga de lá e o pessoal que recebe. Mas quase que sempre a gente tem conseguido êxito nas interceptações desse carregamento para que ele não chegue aqui na cidade e não seja distribuído, principalmente nesse momento de final de ano. Você viu até aqui as informações de polícia, agora a gente traz uma informação, uma notícia de comunidade. Os moradores do bairro Nova Esperança 2, que fica ali na zona oeste da cidade, estão no escuro. Gente, a falta de iluminação facilita, a gente sabe, a violência e muitos moradores já foram inclusive assaltados por lá. O Emanuel Cardoso foi lá, conferiu de perto essa situação, mostra agora pra gente. Aqui é a rua São Timóteo, nós estamos no bairro Nova Esperança 2, na zona oeste de Manaus. E o problema aqui não é diferente de que em muitas áreas da cidade. Que muitos assaltos, muitas pessoas já foram vítimas de assalto. Os moradores tentam minimizar esse problema colocando luzes na frente de casa. Eu vou até pedir para eles fazerem isso. Edson, pode ligar a tua luz aí, por favor? Aqui no comércio da Dona Zaide também, olha, acabaram de ligar a energia. As pessoas estão aqui na frente do comércio, mas só estão na frente do comércio porque a nossa equipe de reportagem veio hoje aqui. E estava eu, meu filho, a minha irmã e o meu vizinho aqui sentado na frente. Eles pegaram, como nós não estávamos com o celular na mão, eles fizeram nós entrarmos em casa. Eles levaram meu filho com a arma na cabeça do meu filho para que nós pudéssemos entrar, pegar os celulares e entregar para eles. E eles pegaram o celular, saíram numa boa e foram embora como se nada tivesse acontecido. Tudo isso deixa assim, uma insegurança tão grande e falta, eu acho que de mais assim, alguma coisa da autoridade, das autoridades, né? A Zaide está com um papel na mão aqui, que é a conta de luz. E na conta de luz, vem aqui, deixa eu ler aqui, olha. Contribuição de iluminação pública, na conta dela tem R$ 21,38. Temos que botar lâmpada na frente da nossa casa, todo mundo tem que ter lâmpada na frente da sua casa se você quiser ter luz, se você quiser ter claridade, se você quiser enxergar um ao outro aqui nessa rua, você tem que colocar a lâmpada na frente da sua casa. Durante o dia, os assaltantes atuam ainda mais à noite, num local isolado, onde as pessoas realmente precisam transitar, vir do trabalho, ir para a escola, enfim, ter o direito de ir e vir. Onde há escuridão, há criminalidade. Nós esperamos sim uma resposta desses órgãos aí, competentes aí, que possam fazer alguma coisa por nós, porque senão nós vamos passar o Natal e o Ano Novo numa escuridão. E ninguém merece, né? O GPM Energia informa que só vai responder à chamada depois que os números dos protocolos das demandas solicitadas forem feitos ao 0800 aqui de Manaus. Eles têm que informar o órgão através do 0800 e aí então eles respondem à solicitação. Segundo eles, a gente continua acompanhando a situação. Ontem nós mostramos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e prevê aí o perdão de 20 bilhões de reais em multas a empresas de telefonia. É um absurdo. Hoje nós vamos mostrar que senadores entraram com uma ação na Justiça para impedir que, além de perdoar essa dívida, o governo sancione também a lei que pretende dar a essas empresas bilhões de reais em patrimônios do país. O projeto de lei teve o apoio do Ministério das Comunicações, que é comandado por Gilberto Kassab, e causará aí um prejuízo de mais de 100 bilhões, que vai contra todos os brasileiros, claro. É o que a gente acompanha agora numa reportagem da Rede Record, lá de São Paulo, que a gente exibe agora para você.
3 senadores apresentaram recursos contra o projeto de lei que beneficia as operadoras de telefonia, mas todos foram negados por supostas irregularidades regimentais, como a falta de assinaturas de parlamentares. A senadora Vanessa Graziotin discorda. Ela diz que apresentou toda a documentação exigida e dentro do prazo. Fiz absolutamente tudo dentro da norma. Os senadores que estavam em Brasília assinaram fisicamente, os que estavam fora. Conversei com todos eles que determinaram aos seus gabinetes que no requerimento fossem colocadas as assinaturas eletrônicas, ou seja, se utilizam de um subterfúgio para aprovar uma lei que certamente no plenário não seria aprovada. Os senadores esperavam que, com o recurso, o projeto fosse debatido em plenário e não aprovado apenas pela comissão, que em tempo recorde deu aval favorável ao projeto, sem que a população fosse ouvida. A minha preocupação é a aprovação de um projeto como esse, sem que a Casa, o Congresso, tivesse tido o devido tempo para a discussão de uma coisa tão importante e que pode causar tantos prejuízos para a população brasileira. No mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, os senadores alegam que houve ato ilegal e abusivo do Senado, que não se trata de matéria de menor importância, e sim de uma mudança radical. O documento afirma que o assunto foi tratado com irresponsabilidade e mostra a pressa com que tudo aconteceu. Em 30 de novembro, o projeto foi lido. Em 1º de dezembro, foi apresentado o relatório e 5 dias depois, houve a votação e a aprovação. Isso é um crime contra o Brasil, contra a segurança nacional. Passa a ser propriedade de um grupo empresarial que pode vender amanhã para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. O grande avalista do projeto é o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Que irão trazer ao país a oportunidade de receber aproximadamente 50 bilhões de reais de investimentos, que vão gerar empregos e, mais do que isso, vão gerar a oportunidade do brasileiro, do consumidor, contar com uma melhor qualidade dos serviços prestados. O atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Miller Borges, que foi, até pouco tempo atrás, diretor de estratégias da Oi, a mais endividada das operadoras. Com as manobras que evitaram a votação em plenário, o projeto que dá um presente bilionário às operadoras de telefonia pode ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O que está em jogo é o sistema de telefonia fixa, que hoje é uma concessão. Com a nova lei, as empresas não terão mais o compromisso de levar telefonia para todos os municípios brasileiros, o que pode deixar pequenas cidades sem comunicação para os mais pobres. Outro ponto polêmico é o perdão das multas que as operadoras receberam ao longo dos anos e nunca pagaram. São punições por mau atendimento ao cliente e falhas na prestação de serviços. A soma é de 20 bilhões de reais. A nova lei também prevê a doação de todo o patrimônio de telefonia que foi emprestado na época da privatização para que não houvesse interrupção nos serviços. São prédios como este, na valorizada região da Avenida Paulista, que deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Equipamentos, antenas, torres de transmissão e a rede de cabos ainda fazem parte do pacote de benesses entregues de bandeja para as empresas. O governo avalia o patrimônio em 20 bilhões de reais, mas o Tribunal de Contas da União estima bem mais, acima de 100 bilhões. Em troca, as operadoras se comprometeriam a investir o valor, mas não se sabe como nem onde. Ele diz de forma muito breve que esses recursos vão ser investidos em redes de banda larga. Ora, mas de que forma? Quais lugares? Que tipo de rede? O montante que as operadoras vão receber é tanto que daria para cobrir com folga um rombo da Previdência este ano, ou custear o programa Bolsa Família por 4 anos. O projeto, que foi aprovado às vésperas do Natal e no meio de uma grave crise econômica, seria um presentão para a operadora Oi. A empresa tem um rombo nas contas de 65 bilhões de reais e está à procura de um comprador. Enquanto isso, as operadoras não se preocupam com o que pode realmente ajudar a população, como, por exemplo, acelerar o desligamento do sinal analógico de TV,
o que levaria a uma imagem de mais qualidade à casa dos brasileiros. É uma conta muito favorável às operadoras e só a elas. Será que o governo de alguma forma recupera isso na forma de impostos? Se nem as multas eles pagam? Olha, é importante essa denúncia, todos nós aí, cidadãos brasileiros, ficarmos bem atentos, porque às vezes a gente não observa esse tipo de articulação aí e que causa um prejuízo e que vai ter reflexo não só nas nossas vidas, como dos nossos filhos no futuro. Então, muito importante aí essa denúncia que a equipe da TV Record preparou e que todos nós, cidadãos, possamos ficar atentos e impedir que tipos de coisas como essa aconteçam. Olha, estão abertas as inscrições para os produtores rurais que querem se cadastrar no programa de regionalização da merenda escolar. As informações estão com a repórter Tamires Clé. Vamos ver. A ideia com esse edital é fazer com que mais produtores rurais ofereçam produtos regionais para a merenda escolar em todo o estado. Hoje, cerca de 12 mil produtores fazem esse trabalho e a meta com esse edital é chegar a 30 mil produtores rurais. E para participar, você só tem até o dia 30 de janeiro. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o presidente da ADS, Lissandro Breval. Como é que faz para participar? Bem, o credenciamento para o programa de regionalização da merenda escolar, ele deu início dia 7 de dezembro, ele vai até 30 de janeiro. O produtor rural tem que ir até a ADS, Getúlio Vargas 1127, ou o IDAM, no seu município, pegar o edital, que lá tem todos os requisitos para ele participar. Dá um exemplo de alguns requisitos básicos para participar. Carteira de produtor e a declaração do IDAM do município ou da sua área que ele produz. Quais são as vantagens para o produtor rural que vai participar desse programa? Bem, a grande vantagem é a garantia de compra, né? Ele já começa o ano com um contrato formalizado, com uma garantia que ele vai produzir e vai ter como escoar a produção, vai ter uma demanda para a sua produção. Que boa notícia aí para os produtores rurais. Olha, são 6h25, a gente vai para o nosso primeiro pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente fala aí da eleição da Assembleia Legislativa do Estado. Tem também o quadro Mais Saúde, que traz dicas importantes para você aproveitar a ceia do Natal, do Ano Novo, sem ficar com aquela sensação de mal-estar, né, no dia seguinte. O que comer, o que não comer, o que evitar, a gente traz as dicas para você na volta do intervalo. Até já.